Eu vou fazer aqui agora uma pequena introdução do tema para passar a palavra para os convidados. Cumprimentamos a todos que estão nessa audiência, presente ou remotamente, em especial a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, que fez o contato com esta comissão. Meus cumprimentos pela mobilização nacional, que leva como título Em Defesa da Previdência Social e pela reestruturação do atendimento do INSS. Estamos juntos nessa luta há muitos e muitos anos. Eu fui coordenador, inclusive, da Frente Parlamentar da Previdência por mais de umas 2 décadas. Então, é mais do que justo o debate no dia de hoje. Estamos juntos nessa luta em defesa da Previdência pela reestruturação do INSS e também todos os dias para recuperar o nosso INSS. A pauta de reivindicações que eles me forneceram é extensa e, sem dúvida, toda ela é importante. Eu faço aqui uma síntese: garantia de orçamento adequado, melhoria nas plataformas do INSS, revisão dos processos indeferidos indevidamente, mais servidores e servidoras, mais médicos e peritos. Foi aprovado no plenário do Senado, no dia 30 de março, o PL 4491/2021, de relatoria do senador Nelsinho Trade e de autoria do senador Sérgio Petecão, para assegurar que o INSS pague honorários periciais das ações em que estejam em discussão os benefícios por incapacidade e assistenciais. Dialogamos muito até chegar em um texto aceitável, que no ano passado tentaram aprovar um projeto que obrigava os trabalhadores a pagarem os honorários. Conseguimos, não só eu, foi um trabalho coletivo de muitos senadores e senadoras, do autor e do relator, reverter esse quadro, porque era inadmissível. Fizemos sessão de debate e muitas reuniões. Infelizmente, não aprovamos aquela maldade. O relator Nelsinho Trade acatou inúmeras sugestões que nós apresentamos e retirou do texto as principais preocupações, permitindo a aprovação do texto na Câmara dos Deputados. Porque o texto aprovado na Câmara veio para nós com algumas modificações que, felizmente, tanto o relator Nelsinho Trade como o autor Sérgio Petecão e nós outros senadores, eu digo nós outros porque não sou eu que apresento emendas, muitos apresentam as emendas, e eu naturalmente também apresentei, e o relator acatou e deu também a sua contribuição. Vamos lá, o que foi importante daquilo que foi aprovado na Câmara, que nós mudamos, felizmente, para melhor. Suprimimos o adjetivo médica, permitindo que seja contemplado no projeto também as perícias sociais, fundamentais para atender as pessoas mais vulneráveis. Quando é médica, se refere a médicas e médicos. 2. Conseguimos a supressão da revogação do artigo 129, onde assegurava que a competência estadual para julgar as causas de acidente de trabalho, resguardando assim o comando constitucional. 3. Conseguimos a supressão do parágrafo 1, 2, 3 do artigo 129, letra A, que permitia que o segurado fosse novamente enviado para a esfera administrativa, trazendo a forma indefinida em análise pelo Poder Judiciário. 4. A supressão do dispositivo que estabelecia que o custeio das perícias realizadas pela Justiça Estadual seguisse as mesmas regras e parâmetros do Conselho de Justiça Federal e do Ministério da Economia. O texto sabemos que não é ideal, mas avançamos. Quero dizer que o texto possível supera o problema de falta de pagamento das perícias e permite que os processos judiciais voltem a tramitar. Espero que a Presidência da República tenha o mesmo espírito público demonstrado pelas entidades e pelo Congresso Nacional e não vete o projeto. Com esse mesmo espírito público, vamos hoje, e vocês aqui são os protagonistas, debater os problemas que persistem no INSS. Conforme dados da CONTAG, muitos são os gargalos que precisam ser resolvidos.
política de proteção previdenciária frágil, que impacta diretamente na subsistência de milhões de famílias, bem como reduz seu papel estratégico indutor do desenvolvimento socioeconômico de milhares de municípios brasileiros. A demora recorrente no atendimento da análise dos processos de benefício pelo INSS, pois, conforme o Boletim Estatístico da Previdência, no mês de dezembro de 2021, a fila de pedidos aguardando decisão do INSS chegou ao final do ano passado com mais de 1,7 milhões de segurados na espera, com uma média de 70%. 1,2 milhão dos pedidos de benefício, pegando o prazo de 45 dias para serem, inclusive, analisados. Dentre eles, os principais pedidos que estão aguardando na fila está o benefício de prestação continuada, BPC, seguido dos benefícios por incapacidade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. O motivo principal pelo qual ocorre a demora nas análises dos pedidos é o déficit de servidores para fazer o devido atendimento. É preciso contratar mais servidores, pois desde 2015 o INSS não realiza concurso e contava, à época, com mais de 37 mil servidores. Hoje conta aproximadamente com 20 mil. Vejam, quase que a metade não está mais nas suas funções para atender a população. De 37 diminuiu para 20 mil. Enfim, essa audiência pública tem esse objetivo. Estamos juntos nessa luta em defesa da Previdência e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu vou agora começar a falar dos nossos convidados. Eu vou passar de imediato a palavra, aí eu explico e leio aqui no momento o currículo, o mini currículo, né, de cada um. De imediato, eu passo a palavra presencial ao presidente da CONTAG, Aristides Vera dos Santos, agricultor familiar e mantém atividade produtiva em regime de comodato com seus pais e dois irmãos em Tabira, sertão de Pernambuco. Aristides, você que foi o primeiro a nos provocar para essa audiência pública, é o primeiro a falar. 10 minutos. E já de início, em nome da direção da CONTAG e das nossas 27 federações e nossos quase 4 mil sindicatos e trabalhadores rurais filiados, manifesto nossa solidariedade aos servidores federais do INSS que estão em luta. Companheiras e companheiros, falar da importância do INSS, falar da importância da Previdência Social, eu acho que para a sociedade brasileira como um todo não precisa, senador Paulo Paim, porque todos e todas reconhecem, sejam lá do campo, sejam da cidade. A classe trabalhadora conquistou uma das melhores políticas públicas do Brasil. Eu acho que é aquela mais inclusiva, é aquela que nos tornou cidadãos e cidadãs. E nós do campo, que sofremos um pouco mais para chegar a ter o direito previdenciário, porque o senador lembra que até 88 nós só tínhamos direito de aposentar os homens. E a mulher precisava, eu até brinco, pai, em que a mulher precisava torcer que o marido morresse primeiro para poder ela herdar a pensão, senão nem a isso ela teria direito. E de 88 para cá, nós conseguimos igualar esse direito e ia lembrar também que era só meio salário mínimo. O campo ainda era tratado com essa diferença, né, companheiro Urbano? Nós só tínhamos direito à metade do salário mínimo. Então, de 88 para cá, com a nossa Constituição Cidadã, a Previdência Social se tornou um direito para toda a classe trabalhadora, incluindo o campo aí, homens e mulheres, inclusive as mulheres com 55 anos, homens com 60. Várias reformas que já fizeram, nós sempre somos ameaçados, porque somos condenados ou criticados por dizer que a gente não paga diretamente, né? E na última reforma nós conseguimos se livrar dela do ponto de vista daquilo que é direito essencial na reforma, mas outra legislação, as mudanças que houveram, têm prejudicado também a nossa categoria. Não ficamos
de fora completamente da reforma da Previdência. De uma forma ou de outra, a legislação, naquilo que alterou, nos prejudica também, quando em nome de democratizar o acesso, acabaram prejudicando também os nossos sindicatos, quando hoje um escritório de advocacia, por exemplo, pode encaminhar direitos, os processos de aposentadoria, e a gente sabe como é que isso acontece. Então, a Previdência ela é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, em torno de 70% dos municípios no Brasil, a Previdência tem na sua economia sua principal fonte de renda. É maior ainda do que o fundo de participação dos municípios. Então, ela tem uma importância nas vidas das famílias, mas também no desenvolvimento local. O Brasil não seria, em termos de renda, de economia, se não fosse a Previdência Social. Então, além de tudo, é uma política de distribuição de renda muito importante. Nós estamos nessa luta, nesse período, porque o INSS vem sendo atacado nos últimos anos de forma frontal. Não só o INSS, não só a Previdência, mas todas as políticas públicas no Brasil, aquelas que interessam à população mais pobre. É só olhar o orçamento da agricultura familiar no Congresso Nacional, é só olhar o ataque que está às questões ambientais. A vacina foi aquela luta, se não fosse a sociedade, nós ainda hoje não estaríamos vacinados. Então, nós vivemos um momento bastante difícil. Então, o INSS não podia ficar fora desse ataque. Então, não tem concurso, não tem valorização do servidor, eles estão querendo agora simplesmente a incorporação da inflação de um bom período, e isso é negado. Enfim, é uma situação bastante difícil. Então, nós queremos reestruturar o INSS, porque ele precisa atender melhor. O senador já explicou aqui, para eu não ter que repetir, olha quantas pessoas na fila, olha quanto trabalho, olha quantos médicos faltam, quantos servidores. Né? Diz que só na fila para se aposentar tem uns 5 mil. Então, o quadro já é pequeno de servidores. Imagine quando se aposentar mais 5 mil. Então, nós precisamos reestruturar isso rapidamente. E para acabar de acertar com essa dificuldade grande que a gente vive, o presidente ainda vetou no orçamento quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. E o Congresso não vota a derrubada desse veto, que era para ser urgente. Mas gostaria de lembrar aqui a quem nos acompanha e à sociedade que, mesmo que o Congresso faça isso, e nós estamos nessa audiência, pedindo reiteradamente, esperamos que daqui, nós podemos encaminhar esse pedido ao presidente do Congresso Nacional, para que vote o mais rápido possível os vetos e derrube esse veto do INSS, como tantos outros, de interesse da sociedade brasileira, para que a gente recomponha minimamente o orçamento do INSS. Senão vai faltar dinheiro para pagar os sistemas que estão rodando. Enfim, vira o caos o INSS. Não pode ficar sem esse quase R$1 bilhão, para que a gente possa recuperar minimamente. Mas é bom lembrar que o fato do Congresso... Me permita, que isso é importante. Eu peço à assessoria que as propostas de encaminhamento, como essa que ele colocou aqui, que no final eu possa ler, que vai ser um compromisso que nós vamos assumir em nome da comissão, por exemplo, essa da derrubada dos vetos que ele citou agora. Então, de todos os convidados, as propostas que surgirem, no final nós faríamos um resumo e vocês dirão, inclusive, se é isso mesmo ou houve algum equívoco, ok? Continua com você a palavra. Obrigado, senador. Mais 1 minuto por minha conta. Obrigado, senador. Eu usei teu tempo, né? Obrigado, senador. Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho. Nós estamos mobilizando o país inteiro. Já começamos, foi audiência pública nas Assembleias Legislativas, audiência pública nas Câmaras de Vereadores, atos nas agências e postos do INSS, enfim. Nós precisamos mostrar para a sociedade o que está acontecendo e a gente precisa recuperar minimamente a estrutura do INSS e, juntos com a reivindicação de derrubada do veto, nós queremos encaminhar também uma reivindicação de que é preciso ter concurso público urgente. Um concurso público a gente sabe que não vai resolver os problemas de imediato, mas pelo menos o governo dará uma sinalização que não quer acabar com o INSS, porque o que parece é que querem realmente destruir o INSS, um instituto tão importante para a sociedade brasileira, para encaminhar as questões da Previdência. Fico por aqui, senador, acredito que meu tempo já está perto de acabar, se não já acabou, e pedimos à sociedade, ao Senado e ao Congresso Nacional que paute os vetos e que a gente possa recuperar minimamente o orçamento do INSS, reafirmando que isso não resolve, mas pelo menos mantém o orçamento que vinha sendo trabalhado pelo menos no ano anterior. Muito obrigado e agradeço mais uma vez pela oportunidade e ao senador Paulo Paim, que tem sido
ao longo da sua história aqui no Congresso, um dos grandes batalhadores pelo direito previdenciário e outros da classe trabalhadora, porque se não fosse senadores como o senhor, possivelmente parte dos nossos direitos já teriam sido tirados das nossas vidas. Então, é graças a homens públicos, do seu caráter, da sua performance, da sua coragem, e que se dispõe, numa segunda-feira à tarde, fazer uma audiência pública com a CONTAG, com os servidores, para que a sociedade possa saber o que está acontecendo com o INSS e nos ajudar a solucionar esse problema o mais breve possível. Muito obrigado.